bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Aqui Concursos, parceiro do cidconcursos.com.br. Meu companheiro, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Só que é o seguinte, a nossa aula de hoje é extremamente importante. É a aula de classes gramaticais. Aí você vai falar, pô, isso não é nada importante. É sim, porque se tem uma matéria que cai demasiadamente na nossa prova, é a parte da análise morfossintática. A análise nunca foi sintática. Você não olha um camarada e classifica sintaticamente. Você primeiro vê a quem aquele camarada está ligado gramaticalmente e aí sim o classifica sintaticamente. Então é muito importante entender classes gramaticais. Detalhe, eu hoje, antes de iniciar a aula de classes gramaticais, eu vou fazer um apanhado de como funciona a gramática como um todo. Porque é extremamente importante você entender que normalmente na escola, ou em preparatórios para concursos públicos presenciais, o camarada segrega o ensino da língua portuguesa. Então você tem um professor para gramática, um professor para interpretação e um professor para redação. Quando na verdade não precisa, porque está tudo interligado. Você só faz uma análise textual se antes fizer uma análise gramatical. Então, na língua portuguesa, está tudo junto e misturado. Então, você vai entender como funciona a gramática como um todo. Beleza? Tranquilo? Então, ó. Primeira coisa, as modalidades da gramática. E aí é o seguinte, eu quero que você entenda que na hora que eu for falar das classes gramaticais, eu vou mostrar não como você aprendeu na escola. E talvez seja por isso que você não tenha aprendido de repente. Porque na escola ele pega substantivo, tudo de substantivo. Aí depois adjetivo, tudo de adjetivo. Lá no final, tudo de advérbio. Quando chega no advérbio, você não lembra mais de substantivo. Sem contar que você estuda isoladamente. E não é assim que tem que ser. Você tem que acompanhar como as classes se relacionam. Detalhe, eu aqui não estou para formar um profissional em letras. Você não vai pegar alguns conteúdos esmiuçados. Por quê? Porque não precisa. Você não quer ser um professor de língua portuguesa, você quer passar na prova do concurso público. E para você não perder tempo, eu vou esmiuçar apenas aquilo que é necessário. O que for desnecessário, o que praticamente não cai em prova, ou o que não cai nunca em prova, eu não vou perder tempo com isso, tranquilo? Então vamos lá, galera. Eu tenho 5 campos da gramática que precisam ser estudados. Eu tenho o campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. Isso aqui tudo é tudo que existe de língua portuguesa. Tudão. Agora, quando eu penso em som na língua portuguesa, qual é a primeira palavrinha que vem à sua mente? Aí você deve ter pensado agora, música, Sidney? Não. Música já é algo muito mais bem elaborado. Quando eu penso em som na língua portuguesa, eu penso numa palavrinha chamada fonema. O que é o fonema? O fonema é a representação sonora da letra. A letra é a representação gráfica e o fonema é a sua representação sonora. Quem é responsável por estudar isso? É a fonética. Então, a fonética é a modalidade da língua portuguesa responsável por estudar o campo do som. Normalmente, de forma equivocada, o candidato que começa a estudar para concurso público, ele pensa que a fonética é muito importante. E não é. Era muito importante quando você era criança, quando você estava no processo de aquisição da linguagem, porque você devia aprender a falar corretamente. Agora, hoje em dia, não, porque você já sabe como é que se pronuncia uma palavra. Como é que isso cai em provas de concurso público? Tem 2 formas, uma bem simples e outra um pouco mais complexa, que a gente inclusive tem uma aula específica para isso. Então, olha só. O camarada coloca as palavras carro e a palavra táxi. Aí o que ele vai fazer na tua prova, se a questão for uma questão mais tranquila? Ele vai perguntar o número de letras e fonemas respectivamente. Número de letras é mole, é só contar. Então a palavra carro tem quantas letras? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Então tem 5 letras. E detalhe, só de fazer isso, você já está
praticamente acertando a questão, porque o camarada coloca lá 6, 7, 8 letras, e às vezes ele coloca só 2 com 5 letras. Então apenas o fato de contar corretamente, de ter atenção, porque às vezes você não é derrubado por falta de conhecimento, você é derrubado por falta de atenção. Só de ter atenção, você já fez metade da questão. Aí agora você tem que saber quantos fonemas tem. Obviamente a palavra carro não tem 5 fonemas, porque eu não falo carorô, eu falo carro. Então, os 2 R's aqui formam um dígrafo. Quando eu tenho 2 letras formando apenas um som, eu tenho um dígrafo. Então, aqui eu tenho um som de R forte. Então, se eu tenho apenas um som de R forte, eu tenho 5 letras, porém eu tenho 4 fonemas. Então, eu tenho aqui, 4 fonemas. E a palavra táxi? Eu tenho 4 letras. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 4 letras. Mas será que eu tenho 4 fonemas? Não, porque eu não falo taxi, eu falo táxi. Táxi. Então, o X aqui tem som de KS. Então, eu tenho 5 sons. Então, eu tenho 4 letras e 5 fonemas. Sidney, então não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é verdade? Isso aí, meu companheiro. Agora, e qual é a outra mais difícil? É a parte da acentuação gráfica. É para saber se é oxítona, paroxítona, proparoxítona, se vai levar acento, se não tem acento. Só que a gente tem uma aula específica para isso. Existe uma aula aqui no nosso curso de acentuação gráfica. Então é só assistir a aula e com certeza você ficará tranquilo, tá? Agora, qual é a outra possibilidade aqui? É a forma. E esse campo é importante, porque se ao falar de som eu penso em fonema, ao falar de forma eu penso em morfema. Caramba, Sidney, o que é isso? Esse camarada é importante, tá? Lembra que eu falei que a nossa análise textual começa na análise gramatical? Então, tudo começa nele, no morfema. O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. É a menor unidade significativa de uma palavra. Então, ao pensar em morfema, eu penso em morfologia. Então, a morfologia é a modalidade da gramática responsável por estudar o campo da forma. Quando eu falo em forma na língua portuguesa, eu falo do processo de estrutura e de formação das palavras e também das classes gramaticais. Como eu disse a vocês, a matéria que mais cai em provas de concurso público é a parte da análise sintática, que não é sintática, é morfossintática. Então eu preciso ver a qual classe gramatical o camarada está ligado para aí sim poder classificar sintaticamente. Ou seja, se eu não sei classe gramatical, eu não sei nada na língua portuguesa. É muito importante saber identificar um substantivo, um verbo, um pronome, um adjetivo, uma preposição. É muito importante, tá? Agora, estilo. Quem estuda o estilo é a modalidade da estilística. Detalhe, isso aqui é tão complexo, tão difícil, que normalmente a gente não estuda nem numa escola básica, nem num preparatório para concurso, seja presencial ou online. Quando o aluno tem a oportunidade de estudar a estilística a fundo, quando ele faz uma excelente faculdade de letras, ou então quando faz uma excelente faculdade de direito ao estudar a oratória. Porque tudo que tem aqui é figura de linguagem, paralelismos. Aí você vai pensar, ué, Sidney, mas eu estudo figuras de linguagem. Cai figuras de linguagem na prova. Nós temos mais de 300 figuras de linguagem e a gente só estuda 10 no máximo. Então, todo o conteúdo estilístico mais complexo, a gente deixa para lá. Agora, aquilo que nos cobram, essa parte de paralelismo, essa parte de figuras de linguagem, aquelas que realmente caem, a gente joga para cá, para o campo do significado. E este campo tem uma relevância muito grande. Quando eu penso em significado, eu penso na palavra ideia e automaticamente me remete a sema, ou seja, semântica. A palavra sema significa ideia. Só para citar como exemplo, a palavra semáforo. Sema é ideia e foro é levar, ou seja, levaram a... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor?
quer continuar assistindo? Aliás, você quer fazer um curso completaço, mas completaço e super competitivo para a Polícia Militar do Estado do Ceará 2016? Então, eu convido vocês a acessar nosso site laconcurso.com.br, nosso curso completaço, inclusive com as legislações específicas, por apenas 10 mensalidades de R$20. Ó, detalhe, galera, gostou da aula? Quer pegar um material de apoio gratuitamente? Então vai lá no nosso site, acesse lá concurso, documentos, clique lá e você vai ter esse material de apoio gratuito para vocês. Ok, meus amigos? Então espero você no concurso da PM Ceará 2016. Um forte abraço, tchau, tchau.